Olá a todos, vamos apresentar aqui a nossa prática 7 sobre o gerador de corrente contínua autocitado com carga. Então vamos lá. Bom, nesse primeiro momento a gente fez aqui a montagem, certo? Onde a gente configurou aqui o magnetismo residual com o valor de 50. Depois a gente inseriu aqui a carga, certo? E a gente fez alguns ajustes, colocando o perímetro e essa resistência de campo externa, né? Então, aqui foi solicitado que a gente colocasse 2.000 MB, né? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, a gente verifica, né, que o modo, né, de simulação tá funcionando corretamente. A gente encontra o valor desejado, por enquanto. E depois a gente muda aqui a resistência para 900. O que a gente percebe? A gente percebe aqui um pequeno aumento da tensão, certo? Ok, então vamos lá. Bom, inicialmente a gente tem aqui algumas fórmulas, né, sobre o motor CC. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui a corrente de campo, certo? E no caso, quando a gente aumenta essa resistência, certo? A tendência é que a corrente, certo? Diminua, ok? Então, se essa corrente de campo aqui ela diminui, o fluxo também, certo? Vai diminuir, ok? Então, nesse caso, o que acontece? Se o fluxo diminui, esse valor aqui da queda, né, no caso, vai ficar muito pequeno, né? Então, no caso, essa corrente aqui de armadura, ela vai aumentar, certo? Então, o que aconteceu aqui, ó? A gente percebe que a gente foi declinando, aqui no caso, a resistência de campo, certo? E, paradoxalmente, né, a corrente de armadura aqui, no caso, ela vai aumentando, ok? Então, a gente viu aqui que a corrente vai aumentando aqui no caso, né? Até chegar nesse ponto aqui crítico, e aqui depois ela declina, certo? Então, meu colega Wesley vai explicar um pouco mais no próximo slide. Dando continuidade à apresentação, após cumprir os procedimentos indicados no item 1.3, nós aproveitamos a tabela do calculador conforme foi solicitada no procedimento e montamos o gráfico da tensão de armadura pela corrente de armadura conforme solicitado no procedimento 1.4. Aqui, na parte esquerda, nós temos a tabela que cumpre todos os pré-requisitos do procedimento 1.3. E do lado direito nós temos uma imagem representando o gráfico solicitado. E conforme a questão é dividida em subitens A, B, C e D, que a gente vai comentar agora no próximo slide. Como a gente pode observar esse gráfico, essa regulação da tensão pela corrente possui um ponto que seria quase irreversível para correntes superiores a 5 amperes. Isso ocorre porque até esse ponto existe uma queda de tensão significativa gerada tanto pela a potência, né, perdida na resistência de armadura, como também essa queda de tensão é causada pelo efeito de reação de armadura quando ele não é compensado da forma correta. E em determinado momento, quando ele ultrapassa esse limite, entre aspas, acaba entrando e entra em um certo colapso, que é nada mais é do que uma geração em cascata, onde ocorre uma diminuição da tensão.
Esse efeito em cascata é gerado porque quando nesse tipo de ligação existe uma grande diminuição da tensão de armadura, ela acaba influenciando na corrente de campo e na diminuição da corrente de campo, a corrente de campo influencia na tensão de armadura e assim por diante ele vai decaindo e assumindo o comportamento que vocês estão vendo nesse gráfico. No item 1.5 ele pede para que a gente possa aproveitar o mesmo circuito das questões anteriores e apenas regule o reostato, esse resistor, para que a gente possa conseguir encontrar uma tensão de armadura de 200 volts. E essa imagem ela foi um print retirado do nosso simulador em que ele satisfaz essa condição. No item 2.0 ele pede para a gente alterar essa configuração autocitada que a gente está trabalhando e implementar um gerador composto através da inclusão do campo série e de um resistor de desvio conforme ele foi representado aqui na imagem. E aqui do lado direito nós temos todos os prints das configurações que foram feitas conforme foi solicitado nesse item 2.0. No item 2.1 ele pede para que a gente possa novamente regular o reostato e possa obter uma tensão de 200 volts na tensão de armadura. Conforme vocês podem ver na imagem direita, a gente fez essa configuração e conseguiu obter o valor desejado. E após cumprir esse pré-requisito inicial, ele solicitou para que a gente pudesse preencher os dados da tabela e vocês podem ver todos os resultados obtidos durante essa prática. Agora o Lucas ele vai dar prosseguimento na apresentação da continuidade do trabalho. Saudações, vou dar continuidade aqui na apresentação. No item 1.3 pede que basicamente a continuação e só pede que a gente gere um gráfico aqui dessa tabela de carga, né? Um gráfico que relacione corrente com tensão. Mostrando aqui os circuitos, agora foi adicionado aqui essa resistência no campo série. E a gente variou aqui a carga de forma a obter esses valores que estão expostos na tabela. No item 1.3 pede para traçar o gráfico, aqui está a tabela, e fazer a comparação, né? Trace o gráfico VA e A, compare a nova curva com a obtida anteriormente a partir da tabela. A inclusão do campo série melhorou a regulação de tensão, conforme esta curva, qual tipo de gerador composto e hipocomposto normal. A gente pode ver que foi um gerador hipocomposto aqui, pois houve uma variação de carga muito grande, em torno de 200. Ali caiu com a carga muito alta, com a corrente muito alta, caiu para em torno de 165, enquanto no modelo sem regulação ele colapsava. De certo modo foi um gerador hipocomposto, porém ele melhorou a regulação. Aqui ele pede que a gente varie o reostato de campo paralelo, né? Seria que está em paralelo com o campo série. No caso a gente pode ver aqui nessa imagem seria esse RD aqui em cima que está quase chegando na carga já. E pede para que a gente veja o comportamento do gerador. No caso, a gente vai ter que agora procurar um normal, procurar valor de resistência para achar um composto normal e um gerador hipercomposto, aumentando, no caso que aumente a tensão. Com a resistência R2 de 1.5 a gente escolheu porque são valores que não baixam muito a corrente de forma a resistência de forma a curto-circuitar o campo série e nem deixa um valor muito alto de tensão sobre o campo série que possa gerar um fluxo e a tensão subir muito. No caso seria o hipercomposto. Então a gente observa aqui na primeira imagem com R2 de 1.5, a gente pode ver que aparentemente está um pouco parecido, mas se você olhar aqui nos valores do Y na esquerda, ele varia só de 200 até 205. Algo em torno aí de 2% de variação de carga, então a gente pode considerar isso como se fosse normal.
como se fosse uma carga normal. Já no hipercomposto a gente varia de 200 para 245, então a gente pode considerar ele um hipercomposto porque a tensão terminal está subindo muito com o aumento de carga. Ele tem uma contribuição grande lá do fluxo do campo série no enrolamento de armadura. E quando a gente inverte, ele volta a entrar na região de colapso aqui, porque o fluxo ele não começa mais a somar com o fluxo na armadura para produzir tensão, ele começa a subtrair e chega um ponto que ele colapsa. Esse foi o comportamento do composto diferencial.